Você tem a capacidade de afirmar inúmeras vezes que é uma pessoa extraordinária. Pode publicar isso nas suas redes sociais, compartilhar fotos com mensagens de empoderamento, ou até mesmo declarar diante do espelho: sou bela, capaz e resiliente. Porém, a realidade é que os homens não captam através da audição. Eles compreendem através do campo energético, da sintonia corporal, decodificam pelo subconsciente. É exatamente por essa razão que frequentemente, mesmo quando você articula todas as palavras certas, eles simplesmente não reconhecem seu valor, pois esse valor não reside nas palavras, mas sim nas decisões que você toma, no tipo de energia que você projeta, principalmente naquilo que você aceita em silêncio. Carl Jung afirmou que você é definido pelas suas ações, não pelas suas intenções declaradas. Nos relacionamentos, isso se torna ainda mais nítido. O homem observa, ele nota quando você declara se valorizar, mas responde imediatamente à primeira notificação dele após dias de ausência. Ele percebe quando você menciona querer um compromisso sério, mas aceita ficar em segundo plano contanto que ele ainda ofereça alguma atenção. A linguagem do desejo não está nas declarações que você faz, está na atitude que você mantém, está no quanto você está preparada para perder para não se perder. Muitas mulheres confundem autodeclaração com alto valor. Acreditam que se afirmarem que são independentes, extraordinárias, sensuais, isso será o suficiente. Mas a verdadeira confiança não se proclama. Ela é discreta. Ela se manifesta no olhar sereno de quem sabe que pode partir se não for respeitada. Ela se revela nos pequenos gestos, no não que você pronuncia sem culpa, no espaço que você se concede sem receio, na pausa que você escolhe sem necessidade. É nesse ponto que o homem começa a compreender: essa mulher conhece seu próprio valor e não aceita barganhas. E sabe o que acontece quando você altera essa vibração? O jogo se transforma, porque o desejo não surge da presença constante, mas da ausência que gera saudade. Um homem não se apaixona por quem está disponível constantemente tentando agradar. Ele se conecta com quem tem uma vida própria vibrante e o convida a somar, não a preencher. Quando você vive em coerência com o que diz merecer, seu comportamento cria uma nova frequência. E ele percebe isso mesmo que não consiga explicar. Mesmo que não verbalize, algo nele compreende que ali há algo raro. E por isso ele presta atenção. Jung também disse que o que é inconsciente governa a sua vida e você chama de destino. Se inconscientemente você ainda acredita que precisa provar que merece amor, vai agir de formas que transmitem carência e não valor. Mas quando você se apropria da sua energia, do seu silêncio, da sua capacidade de ser sua antes de ser de alguém, algo se transforma. Você para de perseguir, para de se justificar tentando convencer e começa finalmente a ser percebida. É por isso que eu digo: as palavras são apenas uma camada. Sua presença é o verdadeiro texto. E homens emocionalmente maduros não se encantam com frases prontas, se encantam com a vibração de uma mulher que não mendiga afeto, uma mulher que não precisa se anunciar para ser notada. Porque ela já compreendeu seu valor. Não se fala, se sente. E é aí que muitas mulheres se perdem tentando demonstrar valor com palavras, enquanto os homens estão reagindo a algo muito mais sutil: a energia, a forma como você se posiciona, como se escolhe, como se retira. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. E antes de prosseguir, deixe-me te contar algo que pode fazer muita diferença se esse tema já tocou você só nessa introdução. Eu preparei um material complementar que aprofunda tudo isso de forma prática, direta e transformadora. O nome é A Linguagem Secreta da Mulher Inesquecível e ele mostra como ativar, com gestos sutis e atitudes estratégicas, esse campo de valor silencioso que desperta desejo, respeito e admiração verdadeira. Se fizer sentido para você, dê uma olhada depois, está aqui na descrição, mas pode ser que eu retire do ar nos próximos dias. É um conteúdo que pode te poupar muito tempo e até te ajudar a parar de repetir padrões que você nem percebe que está vivendo. Mas espera aí, antes de correr para ver, fica comigo até o final, porque o que vem agora talvez mude completamente a forma como você se posiciona diante de qualquer homem. Imagine que você é uma bateria. Simples assim.
E agora pense quantas vezes você desperta e já começa o dia gastando energia, tentando decifrar o humor dele, tentando prever se ele vai mandar mensagem, se vai responder com carinho ou frieza, se vai te incluir nos planos ou simplesmente desaparecer. Cada tentativa de agradar, cada adaptação para manter a conexão, cada silêncio que você engole, tudo isso vai drenando. Aos poucos você vai ficando esgotada, mas ainda assim continua ali tentando. Até que um dia você percebe que ele se afastou, não porque você não tinha mais nada para dar. Jung afirma que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que muitas mulheres evitam olhar: a exaustão emocional que vem de tentar sustentar um vínculo sozinha. Porque quando você se acostuma a se doar sem limites, sem pausas, sem retorno, começa a acreditar que isso é amar. Mas não é, isso é se perder. E o amor verdadeiro não exige esgotamento. Ele pede presença, mas uma presença cheia, inteira, recarregada. E isso só é possível quando você entende que se abastecer emocionalmente é sua responsabilidade, não dele. Muita gente confunde cuidado com esforço, acha que se não estiver disponível, entretendo, solucionando, está sendo negligente. Mas existe uma diferença enorme entre estar presente e carregar um relacionamento nas costas. Você não é animadora de plateia, não é roteirista de diálogos, não é produtora de eventos afetivos. Se o silêncio chega, você não precisa preenchê-lo. Se ele está entediado, você não precisa executar. Sua função não é manter o ritmo da relação como se fosse um show prestes a perder a audiência. E se ele só se interessa quando você se esforça, talvez o interesse dele nunca tenha sido por você, mas pelo que você entrega. E tem mais: quando uma mulher vive em constante esforço emocional, ela começa a se confundir com o próprio papel. Passa a acreditar que só será amada se estiver dando algo. Mas o valor dela não está no quanto ela dá, e sim no quanto ela preserva o humor, a paz, a energia, o centro. Uma mulher que se recarrega é uma mulher que tem brilho no olhar, que chega com presença e não com carência. E isso é magnético. O homem sente, ele pode não entender racionalmente, mas algo nele reconhece: essa mulher é viva, é forte e não vai se anular por ninguém. Jung disse que quando você não se responsabiliza por sua própria energia, você se torna escravo do ambiente. E em um relacionamento isso é fatal, porque você acaba esperando que o outro te complete, te anime, te traga de volta. Mas isso é delegar seu eixo a alguém que pode ir embora a qualquer momento. Recarregar-se é um ato de soberania emocional. É a escolha diária de voltar para si antes de correr atrás de qualquer outro. E a mulher que faz isso não precisa implorar atenção, porque a própria vibração dela já diz: eu sou inteira, e quem quiser estar comigo precisa saber somar. Tem algo profundamente transformador que acontece quando uma mulher decide parar de tentar entreter, parar de se exibir, parar de provar que vale a pena, porque o verdadeiro valor não precisa ser anunciado. Ele é percebido no silêncio. Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos domina. E muitas mulheres foram condicionadas a negar seu próprio repouso, sua própria pausa, sua própria serenidade, como se a única maneira de serem percebidas fosse através do esforço constante. Mas existe uma liberdade que só se descobre quando você compreende que não precisa mais estar performática para merecer amor. Você já observou como a maioria dos conselhos para conquistar um homem gira em torno de se embelezar, falar adequadamente, rir das piadas dele, estar disponível, fazer ele se sentir importante? E se eu te disser que nada disso realmente conquista? Que a conexão mais poderosa nasce quando você simplesmente para de atuar, quando você está ali sendo quem é, sem performance, sem roteiro, sem querer impressionar. Porque é nesse espaço autêntico que sua essência aparece, e aí sim ele te enxerga. Jung chama isso de reconexão com o self. Quando você para de ser uma versão moldada pelas expectativas externas, se passa a ser aquilo que pulsa dentro de você. E é nesse momento que os homens sentem o peso do seu valor. Porque uma mulher que não precisa se moldar para agradar, que não se diminui para caber, que não está o tempo todo tentando segurar o relacionamento, é a mulher que ele sente que pode perder.
E essa sensação de que ela não está ali por carência, mas por escolha, ativa nele um instinto profundo de valorização. Quer saber o que mais ativa o desejo inconsciente de um homem? É quando ele percebe que você está bem sem ele, que você tem paz quando está só, que você não se esforça para melhorar nada. A ausência de esforço revela a presença de autoestima. Ele pode até não entender o porquê, mas vai se pegar pensando em você, buscando sua energia, querendo sua companhia, justamente porque você não tentou se tornar necessária. Você só foi você. E isso é raro. Lembra daquelas situações em que você se preparou inteira, deu o seu melhor, estava confortável e ele ficou indiferente? E lembra daquelas outras vezes em que você nem estava esperando nada, estava no seu canto tranquila, ele veio até você? Isso não é coincidência. Isso é energia. E energia não mente. Quando você está em paz com quem é, quando não precisa de palco, quando não depende de validação, você vira um imã, um campo de presença que atrai não pelo esforço, mas pela essência. Jung disse que o amor verdadeiro começa quando duas almas se encontram, não quando dois egos se agradam. Então entenda, você não precisa se apresentar, você não precisa impressionar, você não precisa conquistar. Tudo isso é barulho. O que faz ele se aproximar de verdade é o silêncio de uma mulher que já se escolheu. Você já se sentiu preparada para um amor novo, mas por dentro ainda reagia como aquela versão antiga de si mesma. Aquela que aceitava migalhas, que se explicava demais, que confundia apego com paixão e presença com prova de amor. Jung disse que ninguém se transforma sem sofrimento. As pessoas não se tornam iluminadas apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria sombra. E talvez uma das maiores sombras que uma mulher carrega em silêncio seja o medo de se despedir de quem ela costumava ser. Mas é justamente esse sacrifício, o da versão antiga de si, que inicia uma nova estação. Sabe aquela mulher que de tempos em tempos muda o corte de cabelo, muda o tom da voz, muda o jeito de se vestir? Nem sempre é estética. Muitas vezes é simbólico. É o corpo tentando acompanhar a alma que já está gritando por mudança. Porque quando uma mulher decide deixar para trás os padrões que sempre a fizeram sofrer, o tipo de homem que ela sempre atrai, o comportamento de salvadora, a carência disfarçada de entrega, ela está, sem saber, começando uma nova frequência, uma frequência que muda tudo. E aqui está o ponto mais importante: essa transformação não é sobre ele, é sobre você. Porque enquanto você estiver tentando mudar para ser escolhida, ainda estará presa no mesmo ciclo de aprovação externa. A verdadeira virada acontece quando você muda porque não aguenta mais viver pequena, porque sua alma está cansada de repetir o mesmo padrão disfarçado de romance. E quando essa mudança acontece, real, silenciosa, interna, os homens ao seu redor percebem, sem que você diga uma palavra. Jung explicou que todo o processo de individuação, ou seja, de se tornar quem se é de verdade, passa por dor, porque toda vez que você escolhe evoluir, parte de você precisa morrer. Pode ser a parte que corria atrás, que aceitava migalhas, que se contentava com pelo menos ele não sumiu de novo. Pode ser a parte que tinha medo de ficar sozinha. Mas essa morte simbólica é necessária, porque só quando você enterra essa versão antiga nasce o espaço para uma nova mulher existir. E essa nova mulher, ela não implora, ela não insiste, ela não se explica, ela apenas caminha. E essa caminhada é tão serena, tão determinada, que o homem sente. Ele sente que algo mudou. Talvez ele não consiga nomear, talvez ache que foi só um detalhe no seu olhar ou um jeito diferente de responder uma mensagem, mas não é isso. É a vibração, é o campo, é a alma que já não se curva mais. E isso assusta, mas também magnetiza. Sacrificar o antigo eu é o maior sinal de amor próprio que você pode emitir, porque significa que finalmente você entendeu que não é sobre ser desejada, é sobre ser verdadeira. E quando você é verdadeira consigo, a vida para de testá-la e começa a te responder, inclusive nos relacionamentos. Sabe aquele momento em que você está exatamente igual por fora, mas tudo dentro de você já mudou? Você ainda frequenta os mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas,
Talvez até veja o mesmo homem, mas tem algo diferente. Um silêncio mais maduro, um olhar mais seletivo, uma ausência de urgência. E mesmo que ninguém diga nada, as pessoas ao seu redor percebem. Jung disse que o que não foi trazido à consciência se manifesta como destino. E é nesse ponto que a consciência da sua energia começa a alterar silenciosamente a forma como os outros te tratam. Um homem pode não perceber conscientemente que você mudou, mas ele sente. Sua ausência começa a ter mais peso do que sua presença já teve um dia. Ele percebe que algo é diferente. Você não pergunta mais onde ele estava. Não cobra respostas. Não tenta puxar assunto quando ele some. Não se justifica quando se afasta. Não implora mais por reciprocidade. E isso, para um homem acostumado a ter seu campo emocional sempre disponível, é desconcertante, porque sua energia deixou de correr atrás e começou a observar. É nessa hora que a curiosidade dele desperta. Ele se pergunta: será que ela está conhecendo alguém? Será que cansou de mim? Será que ela não me ama mais? Mas a verdade é ainda mais profunda: você começou a se amar. E isso muda tudo. Porque quando uma mulher se volta para dentro e começa a vibrar numa frequência de autorrespeito, ela já não reage da mesma forma. E como Jung explicou, a mudança energética não precisa ser racionalizada para ser percebida. Ela é sentida, ela é quase invisível, mas ecoa como um novo perfume que ele não sabe de onde vem, mas quer seguir o rastro. É ou não que você diz com delicadeza, mas que tem um peso que antes não tinha. É o tempo de resposta que você não acelera mais. É a conversa que você termina quando percebe que ele está distante. É o seu silêncio que deixou de ser passivo e se tornou presença. E o mais curioso é que justamente quando você deixa de tentar ser notada, ele começa a te ver com outros olhos, porque você parou de se oferecer e começou a se preservar. Jung disse que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E isso vale também para o homem quando ele começa a sentir falta de uma energia que antes estava ali o tempo todo. Algo dentro dele é ativado. Ele é confrontado não com você, mas com o vazio que sua ausência deixou. E esse vazio é o espelho que revela o quanto você valia, o quanto você vibrava, o quanto você fazia parte do campo dele, mesmo sem pedir nada. Não é o que você diz, não é o que você faz, é o que você emana. E a mulher que entende isso começa a jogar em outro nível, porque ela para de atuar na superfície e começa a mover tudo no profundo. E nesse lugar, as palavras se calam, mas a presença fala. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida amorosa? Mesmo quando os rostos mudam, você se relaciona com alguém diferente, mas acaba vivendo o mesmo ciclo: interesse inicial, encantamento, expectativa e depois frustração, afastamento, silêncio. Jung dizia que enquanto você não tornar isso consciente, o que está no seu inconsciente dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece com seus pensamentos. Eles constroem, silenciosamente, sua realidade afetiva sem que você perceba. Pensar que homem nenhum presta, todo homem trai, ninguém quer compromisso, não é só um desabafo, é um decreto energético. A mente não apenas interpreta o mundo, ela o molda. E quando uma mulher está presa numa frequência de medo, desconfiança e ceticismo, tudo ao redor responde a isso. Ela atrai homens que confirmam suas crenças, homens ausentes, frios ou emocionalmente indisponíveis. E o pior, cada nova frustração reforça a narrativa de que o amor não é para mim, tornando esse padrão ainda mais profundo. Mas o que pouca gente percebe é que mudar esse ciclo não começa no outro, começa na forma como você pensa, porque o pensamento é a semente e o relacionamento é a colheita. Jung acreditava que o mundo interno cria o externo. Então pare agora e pergunte como você pensa sobre o amor. Você sonha com um parceiro presente, mas vive afirmando que o homem bom é casado. Você quer ser priorizada, mas acredita que precisa competir com outras mulheres por atenção? Você diz que quer alguém que te admira, mas ainda se sente demais ou difícil de lidar. Esses pensamentos, mesmo que automáticos, estão criando a vibração que você emite. E vibração não mente. Existe um conceito pouco falado,
mas extremamente poderoso. Sua mente está confortável nos pensamentos que conhece, mesmo que esses pensamentos te machuquem. Pensar negativamente sobre os homens pode ser uma forma de se proteger de novas decepções, mas também pode ser exatamente o que te mantém no mesmo lugar. Porque, como Jung disse, o inconsciente busca manter o conhecido, mesmo que isso signifique repetir a dor. Por isso, mudar a frequência do seu pensamento exige coragem, exige intenção, exige vigilância sobre si mesma. E isso não significa romantizar a realidade ou fingir que tudo é perfeito. Significa direcionar sua mente para criar espaço para o novo. Ao invés de dizer ninguém me valoriza, experimente pensar o homem certo vai valorizar minha essência. Ao invés de repetir homens têm medo de mulheres fortes, diga a si mesma eu vou atrair quem se sinta inspirado pela minha força. Porque o que você pensa, você vibra. E o que você vibra, você atrai. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. A realidade se reorganiza quando sua mente muda. E quando uma mulher eleva seus pensamentos, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual, o universo começa a responder de forma sutis um novo olhar, um novo encontro, uma nova percepção sobre alguém. Tudo começa na frequência da mente. E quando você muda esse canal interno, sua vida amorosa começa a sintonizar com algo que antes parecia impossível. A maioria das mulheres não percebe, mas vive criando o oposto daquilo que deseja. Ela quer um homem que a valorize, mas passa os dias falando dos que a desprezaram. Quer alguém leal, presente, comprometido, mas repete que hoje em dia ninguém quer nada sério. Carl Jung pensava que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, tudo aquilo em que você foca emocionalmente, inclusive com medo, dor ou raiva, se fortalece. O universo não entende se você quer ou não aquilo. Ele entende sua vibração. E se sua vibração está presa no trauma, na decepção, na generalização, você continuará criando a mesma realidade com nomes e rostos diferentes. Tem gente que diz homem só quer mulher fácil. Homem foge de mulher intensa. Homem bom não existe mais. E talvez ela diga isso com a certeza de quem viu tudo isso acontecer. Mas o que ela não percebe é que, ao repetir essas frases, está escrevendo o roteiro do próximo capítulo da própria história. Está reforçando o tipo de conexão que quer evitar. Está dando força para o padrão que jurou não querer mais. Sua mente é o solo e as palavras são sementes. Que história você quer plantar? Jung nos lembra que para que algo novo nasça, é preciso primeiro morrer o velho. E às vezes o que precisa morrer é essa versão de você que se protege atacando, que se defende com ironia, que desacredita para não se decepcionar. Mas essa versão, apesar de parecer forte, está vibrando na dor. E o amor verdadeiro não floresce no medo. Ele só nasce onde há coragem de acreditar de novo, de vibrar numa frequência nova, de imaginar o melhor mesmo que o pior já tenha acontecido antes. Quer mudar o tipo de homem que você atrai? Então mude a maneira como você fala sobre eles. Comece a construir na sua mente uma imagem clara do homem que você quer ao seu lado, um homem com maturidade emocional, com presença afetiva, com responsabilidade amorosa. Um homem que não te confunde, que não some, que não mede forças. Um homem que admira sua intensidade ao invés de fugir dela. E toda vez que sua mente quiser te sabotar com frases como isso é utopia ou isso não existe mais, lembre-se, a realidade é moldada pelo seu nível de merecimento, não pelo histórico dos outros. Carl Jung disse que até você se tornar consciente, o inconsciente continuará guiando sua vida e você continuará chamando isso de destino. Mas agora você está consciente, agora você sabe. E saber transforma. Você não é o que sofreu. Você é o que escolhe a partir de agora. E sua escolha mais poderosa começa pelo foco. Porque quem foca no medo atrai defesa. Quem foca na falta atrai escassez. Mas quem foca no amor próprio, no amor consciente, no amor possível, começa a mover o mundo em outra direção. Então, se você chegou até aqui, respira fundo, fecha os olhos e se pergunta com honestidade o que eu estou escolhendo vibrar. Porque a resposta dessa pergunta pode ser o início de tudo o que você sempre quis e nunca se permitiu imaginar.
E é justamente aí que mora o ponto de virada quando você para de repetir mentalmente tudo o que deu errado e começa a construir dentro de você o espaço para tudo o que pode dar certo. E não precisa ser da noite para o dia. Às vezes esse processo começa por uma mudança pequena, um silêncio, um não dito com firmeza, uma escolha de se retirar para se recarregar. Mas é nesse detalhe que o homem sente algo mudou. E essa mudança muda tudo. Se fizer sentido para você, dê uma olhada no material que eu deixei aqui embaixo. É um conteúdo prático, direto ao ponto, e foi preparado com muito cuidado para detalhar tudo o que conversamos aqui. O nome dele é A Linguagem Secreta da Mulher Inesquecível. E sim, ele complementa perfeitamente tudo o que você ouviu até agora. Esse material vai além da teoria. Ele te mostra na prática como ativar essa energia de presença silenciosa que toca o inconsciente masculino. Pode ser que ele saia do ar em breve. Então, se isso faz sentido para você, aproveite enquanto ainda está disponível. Está aqui na descrição, mas pode ser que eu retire nos próximos dias. Ele foi feito para quem quer aplicar com consciência, sem jogos, sem manipulação, aquilo que faz uma mulher ser lembrada mesmo quando está longe. E se você já sentiu que está pronta para deixar de ser esquecida e começar a ser percebida de verdade, esse material pode te poupar muito tempo nessa jornada.